Olá, alunos. Vocês vão receber um vídeo de mais ou menos 6 minutos que fala apenas de neurotransmissores. A gente ia dar continuidade nesse vídeo, a aula que a gente vai fazer agora, mas a gente teve um probleminha no aplicativo aqui e eu tive que paralisar ele, então a gente vai continuar a partir desses 6 minutos. Então vocês estão recebendo dois vídeos, mas é da mesma aula, tá bom? Dando continuidade, a gente tinha falado dos neurotransmissores, agora nós vamos falar do sistema nervoso central e dos nervos e sistemas que se subdivide. Nós já falamos do encéfalo, né, da medula espinhal, e nós temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos ou espinhais, que nós vamos ver daqui para frente. Antes disso, eu quero que vocês também consigam ver anatomicamente algumas partes importantes da anatomia do sistema nervoso. Essa imagem eu preciso que vocês consigam encontrar e diferenciar algumas partes do cérebro, como, por exemplo, a ponte, o bulbo, o quarto ventrículo, o diencéfalo e o mesencéfalo e o terceiro ventrículo também. Essas partes, apesar que foi quase todas aqui, eu preciso que vocês consigam diferenciar na anatomia do cérebro e consigam identificar quando for necessário o estudo, que são partes importantes para a gente poder dar continuidade ao processo de fisiologia e também depois em algumas disciplinas de patologia. Nessa imagem a gente também consegue ver aí o cerebelo, que também é importante identificar para questões de estudo. Então, nessa imagem aqui, eu preciso que vocês identifiquem e saibam encontrar essas partes principais, como terceiro ventrículo, quarto ventrículo, diencéfalo e mesencéfalo, ponte e bulbo. Essa parte aqui, que fica mais interna, ela é importante em algumas disciplinas do sistema nervoso. Essa imagem da anatomia geral do cérebro ela também é muito importante porque a gente divide o cérebro em lobos, que é a parte principal, a forma principal também de estudo da anatomia do sistema nervoso, principalmente do cérebro. Nós temos uma divisão em lobos, que são lobo frontal, parietal, occipital e temporal. Então são 4 os lobos. Esses lobos são divididos por uma linha espessa que a gente chama de sulco. Principalmente na divisão do lobo frontal com o lobo parietal, nós temos um sulco central. E entre o lobo frontal e o lobo parietal, entre eles e o lobo temporal, nós temos um sulco lateral. Essas partes são importantes para entendimento da anatomia e posteriormente fisiologia e patologia do sistema nervoso. Aqui a gente consegue também identificar o cerebelo e a gente também consegue ver aqui a ponte e o bulbo, apesar de não estar escrito, a gente consegue identificar. Por isso que é importante de um desenho para o outro conseguir identificar essas partes. Então fica muito importante a gente conseguir ver essas partes em desenhos que não tem o nome escrito, tá bom? Então aqui é importante vocês guardarem lobo frontal separado do lobo parietal pelo sulco central e lobo frontal e lobo parietal separado do lobo temporal pelo sulco lateral. E o lobo occipital, ele não tem essa divisão de sulco, tá? Entre o lobo parietal e o lobo temporal. A comunicação do lobo parietal e do lobo temporal é com o lobo occipital. O lobo frontal e o lobo occipital não se comunicam, tá bom? O cérebro é constituído por dois hemisférios unidos pelo corpo caloso, responsável pela transmissão de informação de um lado do cérebro para o outro. Nós temos gânglios, que são vários pares de núcleos localizados nos hemisférios cerebrais, responsáveis pelo movimento automático dos músculos esqueléticos, como, por exemplo, balanço dos braços durante a caminhada e riso ao ouvir uma piada. Fazem parte do sistema nervoso central esses gânglios. O tálamo é a principal estação retransmissora de impulsos nervosos para o córtex cerebral. Atua nas emoções, na memória e no conhecimento. O hipotálamo é um dos principais reguladores da homeostasia. Regula a secreção hipofisária de hormônios que influenciam o metabolismo,
a reprodução, a resposta ao estresse e a produção de urina. Controla a temperatura corporal e regula o apetite. Também é considerado o centro da fome, por esse motivo. E ajuda também a estabelecer o ciclo de sono e vigília. Nessa parte que a gente chama de tronco encefálico, tronco cerebral, por isso que é importante reconhecer na anatomia onde fica o mesencéfalo. O mesencéfalo com a ponte e o bulbo forma o tronco encefálico. Seguindo pelo bulbo, nós temos a medula já dando continuidade ao sistema nervoso. Então, toda vez que a gente falar de tronco encefálico ou tronco cerebral, nós estamos falando dessas três partes que compõem o encéfalo, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, falou o tronco encefálico, nós precisamos identificar e entender que nós estamos falando dessas três partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo liga a ponte e o cerebelo aos hemisférios cerebrais. Contém vias sensoriais e motoras e serve como centro para reflexos auditivos e visuais. A ponte conecta as partes do encéfalo entre si, e o bulbo é a continuidade superior da medula espinhal. Contém os tratos sensitivos ascendentes e motores descendentes, que se estendem entre a medula espinhal e outras partes do encéfalo. Nós vamos ver daqui a pouco vários nervos saindo dessas localizações, que vão dar entendimento melhor para vocês verem o que cada parte ali vai funcionar no nosso organismo. Aqui nós podemos identificar a parte chamada cerebelo. Então é importante conseguir identificar ela, que ela é bem separada mesmo das outras partes, então ela é fácil de identificar. A coloração dela também é diferente de uma peça anatômica real. Então a gente consegue identificar bem o cerebelo. A função dele é receber os impulsos sensitivos de músculos, tendões, articulações, receptores do equilíbrio e receptores visuais. Auxilia a uniformizar e coordenar os movimentos. Controla os movimentos finos e regula a postura e o equilíbrio. Lesões ou problemas no cerebelo podem fazer a pessoa não conseguir fazer pequenos movimentos ou movimentos muito delicados, como às vezes a escrita, pegar uma caneta, um talher, e também vai regular a questão de postura e, apesar de não estar relacionado com a labirintite, que é um processo diferente, mas ela também regula no equilíbrio. Então, uma lesão no cerebelo pode dar a sensação parecida com a labirintite também. Aqui nós vemos a medula espinhal, de onde saem vários filamentos, ramos, para poder dar prosseguimento a nervos da medula espinhal, que nós vamos ver esses nervos separadamente daqui a pouquinho, para vocês entenderem melhor. Encontra-se no interior da coluna vertebral. A substância branca circunda a substância cinzenta que fica no centro em formato da letra H. Isso nós estamos falando da medula espinhal. Olha aqui no meio dela, a substância cinzenta fica no formato de uma letra H e a substância branca fica em volta dessa substância cinzenta que tem o formato da letra H. Ela circula por completo. Lembrando que a medula espinhal encontra-se no interior da coluna vertebral, por isso a gente estudou o sistema esquelético primeiro para poder ver as vértebras, e essa medula espinhal está dentro da coluna vertebral. No centro da substância cinzenta está o canal central da medula espinhal, que contém o líquido cefalorraquidiano. Nós temos revestimentos protetores e ventrículos do encéfalo. Nós podemos ver aqui nessa primeira imagem as meninges, que é uma camada protetora, e nós temos três camadas muito importantes que protegem o cérebro e a medula espinhal. Nós dividimos essas três camadas pelos nomes de dura mater, aracnoide e pia mater. Elas são importantíssimas até em questões, caso vocês, como técnico de enfermagem, forem participar de cirurgias neurológicas, vocês vão ver que para acessar os lobos, acessar o cérebro, ou acessar a coluna vertebral do paciente, a medula óssea do paciente, é necessário cuidadosamente passar por essas três camadas, a dura mater, a aracnoide e a pia mater.
com instrumentos diferentes, por isso que é muito importante o técnico em enfermagem, que é um instrumentista ou enfermeiro instrumentista, saber muito bem quais materiais usar em cada camada. Mas é claro que isso é uma disciplina à parte de especializações que vocês podem ter. Mas é importante entender a anatomia para poder ver as funções de cada material que vocês podem usar, inclusive numa cirurgia de grande porte, muito específica, que é a cirurgia neurológica. A dura mater é a camada mais externa. Ela é fibrosa, resistente e espessa. Entre a dura mater e o crânio e entre a dura mater e o periósteo das vértebras existe um espaço que a gente chama de epidural. A membrana aracnoide é uma membrana média que contém o plexo coroide, localizado nas paredes dos ventrículos, que é responsável pela produção do líquido cefalorraquidiano que a gente já falou. Então, na aracnoide nós temos o plexo coroide e o plexo coroide é o responsável pela produção do líquido cefalorraquidiano. Nós temos um espaço subdural, que é entre a dura mater e a camada aracnoide. Então, vamos entender novamente. Dois espaços. Espaço epidural, entre o crânio e a dura mater. O crânio e a dura mater, no caso da cabeça, né? E o periósteo das vértebras e a dura mater na coluna vertebral. Para esses dois espaços, nós temos um espaço chamado de epidural. Então, entre o osso e a dura mater, sendo que o osso vai ser a parte mais resistente, né? A gente já viu, e a dura mater vai ser entre as três camadas, dura mater, aracnoide e pia mater, a mais resistente e mais espessa. Entre os ossos que formam o local e a dura mater, nós temos um espaço chamado de espaço epidural. Entre a dura mater e a camada aracnoide, nós temos um espaço chamado de espaço subdural. Isso é importante para a gente poder entender na anatomia quando a gente vê lá osso, espaço epidural, dura mater, espaço subdural e aracnoide. Então a gente já vê as camadas sendo separadas por espaços. Sendo que na camada aracnoide nós temos o plexo coroide, que é o responsável pela produção do líquido cefalorraquidiano. A pia mater é uma membrana mais fina, mais interna e cerca os vasos sanguíneos. Se justapõe ao cérebro e se estende a cada dobra da superfície cerebral. Então ela é bem fininha, bem interna mesmo. O espaço entre a pia mater e a aracnoide é chamado de espaço subaracnoide e é nele que contém o líquido cefalorraquidiano produzido na camada aracnoide. O que seria esse líquido cefalorraquidiano, ou também chamado de líquor? É um líquido incolor e transparente que circula em torno do encéfalo e da medula espinhal e através dos ventrículos, exercendo a função de proteção contra impactos e agentes invasores. Ele também vai, além dessa questão de proteção de impactos e agentes invasores, ele vai auxiliar no transporte de nutrientes do sangue para os neurônios e a neuróglia, remoção de resíduos e substâncias tóxicas produzidas pelas células e também a estabilização da pressão cerebral. Esse líquido ele auxilia quando se reduz ou aumenta o seu volume no valor da pressão cerebral também, que é importante ser protegida por essas camadas e por esse líquido que envolve. Resumindo, nós temos 3 camadas. Olha aqui, nessa imagem do lado mais direito. Nós temos o osso, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Lembrando que entre a dura mater e a aracnoide, nós temos um espaço epidural. Na aracnoide, nós temos o plexo coroide.
Tá certo? Não. Presta atenção, porque senão vocês vão confundir isso aqui. Entre a dura mater e o osso, que nós temos o espaço epidural. Entre a dura mater e a aracnoide, nós temos o subdural. Então, pega lá, epidural e subdural. Volta no desenho e pensa. Epidural está entre o osso e a dura mater. Aqui, a primeira parte do desenho é o osso e a segunda a dura mater. É confuso, não preocupe, tenta entender, porque depois presencialmente a gente vai ver isso nas peças anatômicas lá, vocês vão entender melhor. Mas vocês já precisam estar sabendo disso para a gente poder render a aula depois. Entre o osso e a dura mater, nós temos o espaço epidural. Entre a dura mater e a aracnoide, nós temos o espaço subdural. E nós temos a camada aracnoide. Essa camada aracnoide é que a gente vai ter o plexo coroide, que vai ser o responsável pela produção do líquido cefalorraquidiano. Entre a pia mater e a camada aracnoide, nós temos o espaço subaracnoide. E é nesse espaço subaracnoide que nós temos o líquido cefalorraquidiano. Nos exercícios que eu vou mandar, vocês vão ter a gravura certinha para vocês colocarem nome nesses espaços e nessas camadas. Qualquer dúvida, vocês mandam também, mas essa parte, os nomes são complexos, mas vocês precisam identificar, tá? Porque a gente tem, guardando esses espaços, esses detalhes, a gente consegue entender melhor a fisiologia e depois algumas patologias relacionadas ao sistema nervoso. Olha aqui para vocês verem como seria a diferença de espessura e de uma camada dura mater e de uma membrana aracnoide. Essa peça é uma peça anatômica real. Nós conseguimos ver a dura mater bem mais espessa, bem mais fibrosa, e uma membrana aracnoide bem mais fina. Sabendo que a pia mater ainda vai ser muito mais fina do que a membrana aracnoide. É na membrana aracnoide que a gente produz o líquido cefalorraquidiano. Mesma coisa no sistema nervoso, mas na medula. Nós temos aqui a dura mater, nós temos a aracnoide e nós temos a pia mater já envolvendo a medula mesmo. Ela está rente à medula. Ela é um envoltório da medula, da mesma forma que a pia mater no cérebro, ele é um envolvente dos lobos cerebrais. Aqui nós precisamos depois ver as mesmas partes que a gente já viu antes, mas aqui a gente já consegue ver as membranas também junto. Além de ver onde está a ponte, bulbo, medula, cerebelo, os lobos a gente consegue identificar aqui também, mesencéfalo, diencéfalo, nós também já conseguimos ver aqui a dura mater, aracnoide e a pia mater estaria nessa membrana que já envolve o cérebro mesmo. Nós vamos mandar mais algumas imagens para vocês poderem facilitar, mas depois com as peças anatômicas fica mais fácil. Nós temos os ventrículos cerebrais, que são 4 cavidades que se comunicam um com os outros, com o canal central da medula espinhal e com o espaço subaracnoide. Os ventrículos laterais desembocam no terceiro ventrículo no forame de Monro. O terceiro e quarto ventrículo se unem pelo arqueduto de Sylvius e do quarto ventrículo flui o líquido cefalorraquidiano para o espaço subaracnoide e a medula espinhal. Gradualmente, o líquido cefalorraquidiano é reabsorvido nas vilosidades aracnoides. Essa questão aqui de ventrículos ela é importante porque ela é a comunicação das cavidades cerebrais, do canal da medula espinhal e do espaço subaracnoide, para a gente poder ter também essa passagem do líquido cefalorraquidiano que é produzido pelo organismo, né, para o local de ação dele. E depois também ser reabsorvido nas velocidades aracnoides para poder ser digerido, porque a gente produz líquido o tempo todo. Então a gente produz líquido, lança no espaço subaracnoide,
lança na medula espinhal, devolve esse líquido depois de volta nas vilosidades para poder ir regenerando sempre líquido novo, com funções renovadas. Mas não precisa preocupar com todos esses nomes, todos esses detalhes, é uma parte da fisiologia, depois a gente vai ver com mais detalhe também. Aqui a gente volta lá naquela primeira imagem, né, que a gente dividia aqui os nervos cranianos e os nervos raquidianos ou espinhais. Importante vocês entenderem que os nervos cranianos são divididos em 12 pares. Essa imagem eu vou dividir e ampliar ela mais para frente um pouquinho para vocês entenderem essas divisões aqui que são importantes. Mas antes a gente vai dar uma explicação mais geral. Esses nervos cranianos emergem da superfície inferior do encéfalo. São 12 e são designados por algarismos romanos e nomes. Os nervos espinhais. A gente pode ver aqui, ó, nervos cranianos, o tronco cerebral, o cérebro, os nervos cervicais, que vai estar saindo da coluna cervical. Aqui vai ser no meio a medula espinhal. Os nervos torácicos, os nervos lombares, nervo radial, nervo mediano, nervos sacros, nervo femoral, cubital, tibial, ciático, plantar externo, plantar médio. Então, todo o nosso organismo, todo o nosso corpo, ele é inervado para poder transmitir essas informações do sistema nervoso, a gente poder ter ação de resposta aos estímulos e transmissão sináptica também. Nós temos aqui uma divisão do sistema nervoso, sistema nervoso autônomo e sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo, ele é formado por nervos, com fibras sensoriais e motoras que conferem controle aos mecanismos involuntários e vitais. São as funções vegetativas, fundamentais à homeostase, que é o equilíbrio dinâmico do metabolismo. Como, por exemplo, contração muscular das nossas vísceras, por exemplo. A secreção glandular também é controlada pelo sistema nervoso autônomo e o ritmo cardíaco e respiratório. Vou dar um exemplo. Imagina que você pode prender voluntariamente a respiração por certo tempo, mas quando falta oxigênio, vai ser crítico ao organismo. Aí o sistema nervoso autônomo vai entrar em ação e vai desencadear novamente os movimentos respiratórios. Por isso que ninguém consegue cometer um suicídio prendendo a respiração, porque o sistema nervoso autônomo vai controlar, mesmo que você voluntariamente tente prender a respiração, o sistema nervoso autônomo ele não vai permitir, ele vai fazer com que de forma involuntária o seu organismo controle a sua respiração. Mesma coisa acontece com seus batimentos cardíacos, por exemplo. Você não consegue controlar quantos batimentos você vai ter. É o seu sistema nervoso autônomo que controla esses batimentos. Esse desenho aqui é interessante porque a gente tem aqui a medula espinhal, neurônios pré-ganglionar, os gânglios autônomos que são muito importantes. Nós temos os neurônios pós-ganglionar e aqui nós temos uma contração de músculo liso ou cardíaco, ou estimulação ou inibição de secreção glandular, que são os efetores. Então, essa transmissão, ela sai da medula espinhal, do sistema nervoso autônomo, e passa pelos neurônios, pelo glânglio, e vai fazer a sua ação lá no músculo liso, no músculo cardíaco, nas glândulas do nosso organismo, de forma involuntária. O sistema nervoso autônomo, ele age de forma involuntária. Nós dividimos esse sistema nervoso autônomo em sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático. O sistema nervoso parasimpático e simpático, eu vou ampliar essa imagem mais no finalzinho para a gente poder ver melhor. Mas aqui é importante vocês já entenderem que os dois conjuntos são distintos de nervos que controlam, em geral, os mesmos órgãos, só que de forma antagônica. Os nervos simpáticos têm ação excitatória sobre tais órgãos, colocando o organismo em estado de prontidão e alerta em situação de estresse. Os nervos parasimpáticos atuam inibindo a atividade desses órgãos.
levando o organismo a um estado de relaxamento. Assim, por exemplo, quando a gente assusta, nosso organismo mostra-se favorável a uma questão de luta e fuga. E esses movimentos, né, são coordenados pela ação do sistema nervoso simpático. Por exemplo, o ritmo cardiorrespiratório aumenta, as pupilas dilatam, os músculos esqueléticos recebem mais sangue e, ao final dessa situação de estresse, o sistema nervoso parasimpático leva ao restabelecimento da condição normal de funcionamento do organismo. Importante entender, no sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, os dois conjuntos de nervos parasimpático e simpático, eles agem de forma distinta, mas para controlar os mesmos órgãos, só que de forma antagônica. Dá para ver aqui nesse exemplo, depois a gente vai ampliar, só para vocês poderem ver melhor. Mas enquanto, por exemplo, o sistema nervoso autônomo parasimpático contrai a pupila, o sistema nervoso simpático dilata a pupila. Enquanto o parasimpático estimula a salivação, o simpático inibe a salivação. Aqui nós temos uma diferenciação, que depois vocês vão ver melhor, de local de onde saem esses nervos do sistema nervoso autônomo, sendo que o parasimpático sai da parte cervical e sacral e o simpático da torácica e lombar. Então é importante que vocês vão ver que saem de locais diferentes da medula óssea, da coluna, agem de forma antagônica nos mesmos órgãos e o sistema nervoso autônomo simpático, ele depende dos glândulos simpáticos para fazer a sua ação. Já o sistema nervoso somático, ele é um sistema de resposta. Ele é um componente motor funcionalmente. O componente motor é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, né? No sistema nervoso somático, ele vai fornecer impulsos motores aos músculos esqueléticos. E a maioria desses movimentos são controlados pelo sistema nervoso somático e são conscientes. Enquanto que no sistema nervoso autônomo nós tínhamos movimentos inconscientes. Por exemplo, você prendia sua respiração, mas o seu organismo de forma involuntária fazia você voltar a respirar. O sistema nervoso somático, ele já é controlado pela nossa vontade. Vou dar um exemplo aqui nessa figura que vai ficar mais claro. Imagine que você coloque seu dedo numa panela quente. Ao colocar o dedo na panela quente, você tem uma sensação sentida ali naquele local de dor. Esse sensor de dor na pele do dedo manda esse impulso pelo neurônio sensorial e leva o impulso à medula espinhal. O neurônio de associação leva esse impulso do neurônio sensorial ao neurônio motor. E lá na medula espinhal, esse neurônio motor leva o impulso da medula espinhal ao músculo. Você sentiu a dor na ponta do dedo. Transmitiu essa dor da ponta do dedo até a medula, através do neurônio sensorial. Você vai receber uma resposta dessa dor através do neurônio motor. Esse neurônio motor ele não vai agir na ponta do dedo. Ele vai agir no músculo bíceps para flexionar o braço. Então, essa resposta ela é imediata. Você colocou o dedo num local quente, numa panela quente, na mesma hora você vai tirar o dedo. Porque essa resposta de neurotransmissão ela é muito rápida. Mandou a mensagem de dor, que sentiu lá na ponta do dedo, quando encostou na panela quente, pelo neurônio sensorial, recebeu a mensagem na medula espinhal, converteu essa mensagem no que era necessário responder ao organismo. E
o neurônio motor levou o impulso até um outro músculo para poder fazer o movimento de retirada, nós já conseguimos, nós tivemos aqui uma ação do sistema nervoso somático. Então, ela é normalmente movimentos voluntários, controlados. Então, outros órgãos também outros músculos também vão receber impulsos relacionados a esse movimento voluntário do sistema nervoso somático. Nós vamos fazer um resumo aqui rapidinho, só para vocês poderem entender. Mas eu vou deixar essas imagens para vocês para na próxima aula. Já vou mandar essas imagens na forma de exercício para vocês irem colocando. Eu vou terminar essa parte dessa matéria que eu já mandei para vocês na próxima aula, junto com os exercícios que eu vou mandar. Então vocês vão estudar aqui no que a gente tiver. Preciso que vocês estudem o neurônio, como que ele é formado, quais são os constituintes, os dois tipos de condução contínua e saltatória, a transmissão sináptica na fenda sináptica, as partes do cérebro, divisão dos lobos cerebrais, a divisão das camadas dura mater, aracnoide e pia mater, já no próximo com os espaços também já descritos. E eu preciso que vocês entendam aqui essa questão, eu vou mandar para vocês dividido essa parte, dos nervos que a gente tinha falado, que são os 12 pares de nervos. Nós vamos ter aqui o nervo olfatório, nervo óptico, nervo trocânter, nervo oculomotor, nervo abducente, nervo trigêmeo, que é muito importante também, nervo facial, nervo intermédio, vestíbulo cloquear, nervo glossofaríngeo, nervo acessório. Todos esses nervos, eles são formados por fibras aferentes e eferentes. Vocês vão ver isso lá naquela imagem maior. Que é importante vocês entenderem que as fibras aferentes são responsáveis por levar a informação que o corpo obtém do meio externo e de seu interior até o sistema nervoso central. E as fibras eferentes vão garantir que o impulso do sistema nervoso central chegue até os órgãos efetores. Então, as aferentes, elas levam a informação do corpo e do meio externo e do seu interior até o sistema nervoso central, e as eferentes vão levar do sistema nervoso central até os órgãos efetores. Se eu preciso ter uma contração, por exemplo, no músculo trapézio, o nervo, a fibra aferente leva a informação, a fibra eferente traz de volta a informação até o músculo que vai efetivar a ação. Então, tudo isso a gente vai ver depois com alguns exercícios que vão ficar mais fácil de compreender. Essas imagens novas que estão aqui no final dos slides já são imagens ampliadas do que eu já mandei para vocês. Vou mandar novamente, junto com alguns exercícios. Só um aviso sobre os exercícios. Vocês podem mandar, por enquanto a gente ainda não tem muita previsão do que vai acontecer no próximo mês de agosto, então a gente vai enviar para vocês alguns exercícios referentes a essas matérias. A gente tem aí uma matéria pendente que é do sistema renal, que é uma matéria grande, então vou dar uns exercícios de fixação para vocês reverem as aulas, relerem o material, fazerem o exercício, tirarem dúvida, e depois vocês vão mandar para esse e-mail que está no início dessa aula, que eu troquei o e-mail, né? Então vocês podem mandar os exercícios lá. Prestem atenção, por enquanto não tem data marcada para enviar os exercícios. Assim que eu enviar os exercícios para vocês e der tempo de vocês fazerem, eu vou marcar a data para vocês me enviarem. Pode enviar por e-mail? Sim, preferencialmente. Não posso enviar por e-mail, não tenho computador, não tenho internet, não dou conta de enviar por e-mail, vou deixar no colégio. Ok, leve o material na data que a gente marcar, ou se vocês estiverem indo levar outro exercício lá no teorema, já deixo o exercício lá com a
Maristela, ou com a Cláudia, ou com quem estiver lá recebendo os exercícios, e depois me avise no e-mail, ou não tem como mandar, às vezes me avisa para o representante da turma, que depois eu vou pegar esses exercícios lá. A Maristela também, assim que recebe, ela me avisa quem mandou, quem deixou lá, para eu poder já marcar. Então, por enquanto, vejam as videoaulas, estudem pelo material que eu enviei, leiam se tiver alguma base de dados, algum livro, algum artigo, podem ler, tirar dúvidas e depois, quando a gente marcar as datas, a gente passa para vocês, tá? Não precisa preocupar tanto com essas matérias, para vocês saberem cada detalhe, que a gente vai voltar e vai não repetir tudo, mas rever tudo isso. Então é preciso que você já chegue na aula preparado, com dúvidas, quando a gente voltar presencialmente, porque aqui a gente vai fazer o apanhado de tudo aquilo ali que ficou em dúvida nessas videoaulas, tá bom? Aqui termina as imagens ampliadas, que depois eu vou mandar para vocês também, para facilitar na impressão, para visualização também, as imagens estão ampliadas, estão melhores, tá ok? Então, por hoje é isso, gente. Bons estudos.